Você quer apoiar o nosso canal e nos ajudar a produzir mais conteúdo para você? É simples, basta você acessar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com este simples gesto, você estará nos ajudando muito. É renovar as esperanças na vida e, o mais importante, acreditar em você de novo. Sofreu muito nesse período? Chorou muito? Foi limpeza da alma. Ficou com raiva das pessoas? Foi para perdoá-las um dia. Sentiu-se só por diversas vezes? É porque fechaste a porta até para os anjos. Acreditou que tudo estava perdido? Era o início da tua melhora. Pois é, agora é hora de reiniciar, de pensar na luz, de encontrar prazer nas coisas simples de novo. Que tal um corte de cabelo arrojado, diferente? Um novo curso? Ou aquele velho desejo de aprender a pintar, desenhar, dominar o computador, ou qualquer outra coisa? Olha, quanto desafio! Olha quanta coisa nova nesse mundo de meu Deus te esperando. Tá te sentindo sozinho? Besteira? Tem tanta gente que você afastou com seu período de isolamento. Tem tanta gente esperando apenas um sorriso teu para chegar perto. Quando nos trancamos na tristeza, nem nós mesmos nos suportamos. Ficamos horríveis. O mau humor vai comendo o nosso fígado até a boca ficar amarga. Recomeçar. Hoje é um bom dia para começar novos desafios. Onde você quer chegar? Ir alto? Sonhe alto. Queira o melhor do melhor. Queira coisas boas para a vida. Pensando assim, trazemos para nós aquilo que desejamos. Se pensamos pequeno, coisas pequenas teremos. Já se desejamos fortemente o melhor e principalmente lutarmos pelo melhor, o melhor vai se instalar na nossa vida. E é hoje o dia da faxina mental. Joga fora tudo que te prende ao passado, ao mundinho de coisas tristes, fotos, peças de roupa, papel de bala, ingressos de cinema, bilhetes de viagens e toda aquela tranqueira que guardamos quando nos julgamos apaixonados. Jogue tudo fora, mas principalmente esvazie seu coração. Fique pronto para a vida, para encontrar de novo o amor. Lembre-se, somos apaixonáveis. Somos sempre capazes de amar e ser amados. Amar muitas vezes, muitas pessoas. Afinal de contas, nós somos o amor. Porque sou do tamanho daquilo que vejo, e não do tamanho da minha altura. É com muita alegria e com esse poema, que eu não sei, na verdade não é um poema, um texto, encontrei na internet outro dia, achei muito simples, mas ele tão direto, tão capaz de realmente nos dizer coisas simples, que às vezes nós já estamos até acostumados a ouvir. Eu gosto sempre de dizer que às vezes a palavra que transforma a nossa vida não é a palavra ordinária, é aquela palavra ordinária dita no momento certo e da maneira certa. Porque às vezes nós já escutamos isso muitas vezes. Um texto motivador, como tantas vezes você já teve a oportunidade de ter contato no Facebook, ou alguém te lhe dizendo, um e-mail que você recebeu. Autores desconhecidos, né? Porque esses textos às vezes chegam assinados pelo Drummond de Andrade, mas não foi ele que escreveu. Só para dar autoridade ao texto, às vezes as pessoas colocam um autor conhecido. Não. É um texto que qualquer pessoa poderia ter escrito no momento em que ela pensou a própria vida, a dinâmica da própria vida. Mesmo que você não seja um literato, é possível que você já tenha pensado tudo isso ali. Mas de repente aquela palavra dita no momento certo, quando você escuta aquilo no momento correto, ela tem um poder transformador sobre nós impressionante. Essa faxina
que o escritor desconhecido nos propõe, com esse texto que se chama Recomeçar, serve para nós nesse momento em que, ao olharmos para a morte do outro, pensamos a nossa. Na filosofia a gente aprende que a única forma que a gente tem de experimentar a morte, antes de morrer, é claro, né? Porque a morte é o acontecimento que nós vamos, de fato, saber o que é morrer, é no momento que a gente morre. Não há uma outra forma de experimentar a morte pessoal senão morrendo. Então, como isso vai ser o ato definitivo, eu antecipo essa experiência quando eu olho para aqueles que morrem ao meu lado. Porque de alguma forma nós nos olhamos naquelas pessoas que se foram. É uma maneira que eu tenho, que você tem, de olhar para a sua morte, é naquele que morre. É um impacto sobre nós. A morte dos outros nos impacta. E ao olhar, ao sentir esse impacto, é natural que você também passe a sua vida a limpo. Ah, padre, mas eu não ando de avião. Mas você também corre os riscos diários. A vida é perigosa, ela é sempre perigosa. Viver é perigoso, como dizia Guimarães Rosa, na introdução do seu Grande Sertão Veredas. Viver é perigoso. É sempre uma peleja, é sempre uma luta diária para a gente sobreviver. Eu vou atravessar a rua, eu corro risco de ser atropelado. Eu vou pegar um carro, vou para a estrada, eu corro risco de sofrer um acidente. Tudo é perigoso. Mas eu não falo desse perigo que você... Não é para virar uma neurose em nós isso. A gente precisa viver com a boa fé, né? A primeira experiência de fé que nós fazemos é essa, é a natural. Não é uma experiência sobrenatural. Eu confio no outro. Eu confio no motorista do ônibus, eu confio no motorista do metrô, eu confio no piloto do avião. Eu confio no padeiro, né? Porque em nenhum momento você vai comprar um pão desconfiando que ele colocou um veneno no pão, que ele envenenou aquela massa e que ele quer matar todo mundo naquele dia. Nós confiamos nas pessoas. Você abre um pote de doce, você come, não passa pela sua cabeça a possibilidade daquele doce estar envenenado. Faz parte da boa fé. É a fé mais natural que nós experimentamos na vida, que é aquela que lhe dá condições de sair na direção do colo da sua mãe, quando você ainda não sabe andar, e dar os primeiros passos. Essa fé que nos encaminha e que nos faz viver a vida sem neurose. Claro, tem gente que precisa até se tratar, né? Há um determinado momento da vida que tem tanto medo de morrer. Geralmente quando a gente está vivendo um momento muito bom da vida, as pessoas costumam desenvolver essa fobia, o medo da morte. Então depois precisa administrar até com medicamentos, para voltar a viver com naturalidade. Mas essa faxina, ela ultrapassa essas realidades cotidianas. Ela entra lá no mais profundo do sentido da nossa vida. É lá onde a gente precisa retirar os excessos, para que a gente tenha condições de extrair o que realmente importa. Que todos nós queremos ser felizes. Às vezes não somos felizes é por causa das escolhas erradas que a gente faz. E quando eu falo de felicidade, eu não estou falando de ausência de problemas. Essa é utópica, essa não existe. Eu estou falando da possibilidade de nós vivermos confortáveis em nós. De você olhar para a vida que você está vivendo e você ficar satisfeito com o resultado que você está tendo. Isso é possível. A nossa vocação é essa. Não é ter uma vida extraordinária. Porque às vezes a gente olha para as pessoas famosas, né? A gente fala, nossa, que vida extraordinária deve ter aquela pessoa. Nada. Quando ela chega em casa, quando ela está a sós, com ela, com as pessoas que fazem parte do mundo dela, aquilo é absolutamente ordinário como a vida de todo mundo. Os palcos não são eternos. A
aquele astro do cinema que você vê brilhando na tela, olha o que aconteceu com ele. Um homem que ganhou Oscar, um homem que ganhou inúmeros prêmios ao longo da sua vida e de repente não consegue administrar a infelicidade do momento, ou não soube administrar o sair de cena, porque isso também é perigoso. Ninguém está livre de perder o sentido da vida. E eu particularmente penso que pode ser para mim e para você uma oportunidade de nós revermos o que estamos fazendo na nossa vida. Às vezes a gente corre demais, às vezes a gente se expõe a um contexto de tanta necessidade, que a gente acaba morrendo antes da hora. Talvez esteja numa época em que estejamos vivendo uma época em que as pessoas precisarão simplificar as suas vidas. Tamanha a complexidade do mundo. O mundo é cada vez mais complexo, minha gente. Porque quanto mais ele facilita a nossa vida, mais complexo ele fica. Porque ele gera possibilidades. Um mundo que oferece muitas possibilidades ao ser humano, de deslocamento, possibilidades de conhecimento, de entretenimento, ele vai ficando cada vez mais complexo. Não é um mundo simples que nós tínhamos há 100 anos atrás, onde você tinha, para fazer uma viagem para chegar na Europa, você levava 10, 12 dias de navio. Hoje não, 8 horas de avião você está lá. Você pousa em Portugal. Essas facilidades complexificam a nossa vida. Que quanto mais a gente pode, mais complexo a gente fica. E quando somos muito complexos, a gente se perde no contexto das escolhas, a gente tem dificuldade de encontrar o que é essencial. Porque aquele que pode muito, ele corre o sério risco de não escolher o que ele realmente precisa. Porque entre aquilo que a gente pode e entre aquilo que a gente realmente precisa, há uma distância muito grande. E só a sabedoria nos faz reconhecer, no meio de tudo isso que eu posso, o que realmente preciso. É aí que eu digo que precisamos fazer a faxina, por causa dos excessos que fazem parte de nós. Eu me lembro que na semana passada nós falávamos de pessoas que têm dificuldade de tomar decisões que lhes são favoráveis. Por quê? Porque estão escravizadas ao sofrimento. Interessante isso, não é? Triste de perceber que muitas vezes nós entramos em processos viciosos tão autodestrutivos que nós perdemos a capacidade de decidir por nós. São relacionamentos que escravizam, relacionamentos em todos os âmbitos, né? Desde um namoro, uma relação de amizade, até mesmo uma vida conjugal. Quando você percebe que você, para que aquele relacionamento dê certo, você tem de perder a sua pertença. Você tem de abrir mão de tudo que você é. Isso é cruel, não é? Isso não é amor. A gente pode até acreditar na capacidade que o humano tem de viver um certo martírio pelo outro. Mas isso não pode se transformar em aniquilamento do ser. Mesmo porque se eu aniquilo quem eu sou, eu deixo de me possuir e eu não tenho o que oferecer ao outro mais. Nós começamos a morrer, minha gente, no momento em que a gente passa a pensar errado. No momento em que a gente substitui um pensamento bom por um pensamento ruim. Quando nós substituímos um pensamento positivo, né? Quando a gente acorda de manhã e você, ao invés de perceber o que está sendo bom, você se fixa naquilo que está defeituoso. E então você impede o seu coração de estar em harmonia, de bater favorável, né? E coração que não bate favorável apanha. Nós não podemos ter um coração que fica apanhando o tempo todo. A fragilidade não pode nos assustar. É como um cristal. Eu tenho uma peça na minha casa que é preciosa.
Então eu tenho que guardar de um jeito que ela não esteja exposta aos riscos de ser tratada de qualquer jeito, né? Por quê? Porque ela é de cristal. Ela é frágil. Então, o que é frágil me indica que haverá um cuidado maior. Nós não temos almas rudes. Nós temos almas frágeis. E por isso que dentro de nós precisamos passar constantemente pela experiência do cuidado, pela experiência da compaixão, pela experiência da amorização. Porque se a gente não coloca amor nesse coração, se a gente não converte o nosso coração, querer o bem vai ser sempre um processo penoso para nós. Então, é nesse território que nós somos, que nós travamos essa luta diária de começar a ter um coração que seja amigo. Então, quando eu tenho a facilidade de alimentar sentimentos opressivos, por exemplo, eu estou sendo desfavorável ao meu coração. Porque uma pessoa que é dominada por sentimentos opressivos, por pensamentos opressivos, ela vai ter muita dificuldade de viver harmoniosamente, de buscar equilíbrio nas coisas, nas realidades. Quando nós dizemos a expressão coração, nós estamos falando da nossa totalidade. É como se houvesse em nós um centro onde tudo é decidido, né? E na verdade o nosso coração é o cérebro, né? O que realmente decide todas os sentimentos, tudo aquilo que nos povoa é no cérebro. Mas nós gostamos de dizer que é o coração que decide, quando nós estamos nos referindo às dimensões emocionais que também são cerebrais, também são racionais. É tudo aqui, na nossa cabeça. E é aí que entra a questão. Quando eu tenho um coração que me é favorável, quando o meu coração está convertido, eu não vou precisar fazer muito esforço para querer o bem. Isso é fantástico, minha gente. A gente identificar que a conversão, a verdadeira conversão, faz com que o bem seja natural em nós. Nessa música a gente tem a frase também de São Paulo, que nem sempre a gente faz o bem que a gente quer. Por quê? É a concupiscência. Uma palavra difícil, né? Que fala de uma coisa muito simples. O que é a concupiscência? A tendência natural que nós temos de errar. E a conversão é isso, é você colocar a concupiscência num certo controle. É você identificar que em você existe uma fragilidade que precisa de cuidado. Eu sempre gosto desse exemplo. E é interessante a gente compreender que a conversão, essa aproximação que nós fazemos de Deus para ter um coração melhor, gosto sempre de dizer isso, o processo religioso na vida humana é justamente para nos ajudar a lidar com as questões humanas. A espiritualidade, ela só é benéfica a partir do momento em que ela transforma o que é carnal. E aí sim, na dimensão corpórea, né, na dimensão material da vida, nós experimentamos os benefícios da espiritualidade. É no corpo que nós vivemos a mística. E é por isso que a conversão é sempre uma transformação de mentalidade. São Paulo já falava isso. Então Paulo entendeu que a conversão é a mudança de mentalidade. O verdadeiro cristão é aquele que está constantemente passando por um processo de transformação mental. Olha que fantástico isso. Você sabe que cada vez que você aprende uma coisa nova, o seu cérebro é modificado fisicamente? Ele sofre modificações físicas. Então, quando nós mergulhamos no mistério do cristianismo, nós começamos a assimilar um jeito de ser e de pensar de Jesus. Se você for pensar, hoje nós somos proibidos de viver o nosso cristianismo? Não. Só que nós estamos dentro de uma sociedade que está fechando o cerco, cada vez mais. A partir do momento que nós assumimos o cristianismo como uma proposta de vida, fazer o bem deve ser uma satisfação, um prazer.
Você sabe disso, já cansamos de falar isso aqui. A agressividade, ela é absolutamente necessária na vida humana. E como é que nós devemos exercer a nossa agressividade? Sonhando alto, buscando no nosso dia a dia a melhoria de nós mesmos. Porque se nós não fazemos isso, nós vamos começar a agredir as pessoas. Fisicamente até. Vamos agredir com as nossas palavras, vamos agredir com os nossos gestos, com a nossa postura. Existem pessoas que nunca levantaram a mão para dar um tapa no outro, na outra pessoa, mas é agressiva o tempo todo. A agressividade que nós precisamos ter é aquela que não nos permite ficar estacionados naquilo que nós já alcançamos de nós mesmos. Essa sim é a agressividade a que Jesus se referia. Que Jesus dizia que é preciso ser violento para conquistar o reino dos céus. Mas não no sentido de retirar a espada e sair matando todo mundo que passa pela nossa frente, não. A violência tem que ser quando você se encoraja para matar tudo aquilo que em você é nocivo. Tudo aquilo que em você é diabólico. Tudo aquilo que em você, aquilo que em nós é prejudicial a nós mesmos. E juntos, a gente vai fazendo esse mundo ser cada vez melhor. Porque onde uma pessoa estiver fazendo o bem, o mal não terá oportunidade de crescer. E para isso vivemos. Padre Fábio, tem mais ou menos 4 anos que me separei, não por minha culpa, mas sim por coisas do meu marido, por coisas que me fiz passar. Sempre acreditei que o casamento deveria ser para sempre. Padre, desde então nunca mais recebi a comunhão porque sei que a igreja é contra o divórcio. Uma vez quando fui me confessar, o padre me falou que com o tempo eu poderia receber a comunhão, uma vez que eu lhe falei não ter ainda perdoado meu marido. E ele me falou que a falta de perdão era um empecilho, né? Mas que com o tempo esse perdão viria. Padre, eu não posso dizer que já perdoei. Ainda sofro muito com certas situações e a ferida ainda não cicatrizou. Mas ao mesmo tempo sofro porque gostaria de receber a comunhão. Vou às missas e sempre me angustio, pedindo a Deus o perdão por todos os pecados que eu acho ter cometido na vida. Veja bem, essa pessoa não tem empecilho porque eu já cheguei até a conhecer um pouquinho a situação dela. Não há nenhum problema para a comunhão, porque ela não contraiu outro matrimônio, né? Ela é uma pessoa que se divorciou, por razões que nós desconhecemos, né? Nós não sabemos. E ela não tem um outro marido. Então não é nenhum problema a Eucaristia para ela. Ela não vive em adultério, não tem nenhum empecilho. O padre, o que havia dito era que ela, na verdade, precisava passar pela experiência do perdão para receber Jesus. Eu particularmente penso, gente, que às vezes nós temos uma compreensão muito equivocada da Eucaristia, né? Às vezes a gente tem aquela sensação de que a Eucaristia, ela tem que ser recebida por pessoas puras. Tá certo, é uma teologia válida. Mas veja bem, se a gente for pensar a palavra de Jesus, quando ele nos diz que ele veio para os doentes. Então veja bem, ela tem uma sinceridade de coração, ela não está em adultério, não é um pecado mortal, ela precisa passar pelo processo do perdão. Será que aqui a Eucaristia não seria um remédio para esse perdão chegar? Às vezes eu fico pensando que a gente se priva da Eucaristia, quando na verdade ela é o remédio para curar o que nós estamos precisando. Eu não posso crer que eu me afastar da Eucaristia só porque eu ainda não consegui perdoar, seja uma causa para eu estar distante da Eucaristia. Mesmo porque eu tenho que crer, né? Eu gosto de crer nisso. Não é que eu tenho que crer. Eu gosto de crer que Jesus, ele é justamente o complemento das minhas ausências. Cada vez que eu o recebo na Eucaristia, eu trago para dentro de mim aquilo que me falta. É bonito a gente pensar que a Eucaristia é o processo de configuração do humano ao Cristo. É a cristificação que acontece em mim no momento em que eu recebo a Eucaristia. Então eu não vejo nenhum problema, querida, que você vá curando a sua falta de perdão com a própria Eucaristia. Mesmo que se você toma nesta consciência, eu preciso superar o limite. Eu preciso perdoar o meu marido dentro de mim. Então a Eucaristia se torna um remédio. Mesmo porque você viveria essa Eucaristia, eu tenho certeza, pelo seu relato, por aquilo que eu sei da sua história, você viveria com muita honestidade e muita seriedade este encontro com Jesus. Aí a gente poderia dizer, padre, mas e aquela pessoa que contraiu um outro matrimônio, que
que está vivendo com uma outra pessoa. Aqui, minha gente, nós precisamos esclarecer uma coisa que às vezes falta dentro do nosso discurso, esclarecer. Nós temos duas presenças reais de Jesus na Eucaristia. Se eu não posso comungar, eu não estou privado da presença real de Jesus, porque a palavra é presença real também. Tão bonito você pensar isso. Cada vez que você lê o Evangelho, você tem sacramentalmente a presença real de Jesus naquilo que ele fala. É simples você entender isso. Quando você recebe uma carta de alguém que está do outro lado do mundo, aquela pessoa não é real nas suas mãos no momento que você lê a carta? Tudo aquilo que ela lhe diz, você consegue chorar. Você se emociona com as palavras que foram escritas, porque houve uma ponte. A distância foi superada. As palavras cumprem o ofício de fazer ser próximo aquele que está distante. Eu particularmente sou adepto da palavra, eu gosto da palavra. Eu acho fantástico a gente pensar que a vida pode ser diferente a partir das palavras. O mundo pode ser diferente a partir das palavras, tanto da palavra que a gente fala, quanto da palavra que a gente pensa, porque a gente sempre pensa também a partir das palavras. A presença de Jesus é real no Evangelho. É como receber uma carta que faz chegar aquele que estava distante. Então, toda vez que eu leio a vida de Jesus, eu estou diante de sua presença real. Cada vez que ela é proclamada dentro do contexto sacramental da liturgia eucarística, então eu tenho a presença real de Jesus me impactando do mesmo jeito que a Eucaristia pode nos impactar. Para muitas sensibilidades, para muitas pessoas que têm uma sensibilidade mais aguçada com a palavra, eu posso lhe dizer que às vezes é mais fácil sentir a presença real de Jesus na proclamação da palavra que até mesmo na Eucaristia. Tudo depende da sensibilidade de quem está recebendo. Então não é nenhum problema para nós. Ninguém está fora do banquete. Ninguém precisa se sentir julgado fora. Não. Só descubra que você tem um limite e que a partir desse limite você participa da outra presença real de Jesus. Só que aí você tem que ter um cuidado a mais, de no momento em que a palavra for proclamada, você faça ali a sua comunhão. Você viva o seu momento de intimidade com Jesus. Isso é muito bonito. Você perceber que a palavra estabelece pontes. A palavra faz chegar aquele que é ausente. E Jesus sempre vem para curar o nosso coração de todo o processo de ausência, de sofrimento. O que a gente não pode é perder a oportunidade de exercer bem a nossa palavra. Bebe a água do teu poço e das correntes de tua cisterna. Tudo o que preciso para ser feliz está exatamente onde estou. Parece louco, mas é exatamente assim. Basta cavar. Procurar no universo de dentro, nessa vida interior que me espera a todo segundo por ser ouvida e respeitada, amada e alimentada. O reino de Deus está aqui dentro, no endereço da minha própria casa. Aprendi com um grande amigo que rico é aquele que precisa de muito pouco para ser feliz. É disso que se trata o teu poço. Acho que conheço alguns milionários, alguns sorrisos inesquecíveis, olhares inigualáveis, gente brilhante e única. O reino de Deus está próximo, bem próximo. Você sabe que quando eu abri aqui, eu disse, vou pegar um texto para a gente começar o programa, caiu exatamente nesse. E foi justamente a reflexão que eu tenho feito ao longo dessa semana, de como é necessário a gente descobrir que em nós tudo está condensado. A presença de Deus, a presença dos outros, e que se eu me recusar a viver fora da relação com esse poço que sou, eu me transformo num fantoche, eu me transformo num fantasma, escravo, eu me transformo nos outros, né? Eu vou viver as expectativas que estão fora. É sempre uma força que às vezes a gente não entende como ela acontece e como ela chega até nós. Mas é incrível quando nós somos olhados, só olhados, amorosamente,
Nós somos capazes de tanto, de tanto. Nós chegamos tão mais longe e a gente se desafia muito mais, porque o conforto do amor verdadeiro de um irmão, de um olhar amoroso, de um amigo, nos torna muito mais fortes do que a gente imagina. E às vezes a gente não sabe o que pode realmente oferecer a alguém só com esse olhar amoroso. É maravilhoso. Aí eu entendo mesmo a parábola do filho pródigo que está me esperando. Deus me espera com um anel, com a minha roupa me esperando, com sandália me esperando, a festa me esperando, porque tudo aquilo já está em nós antes mesmo que a gente chegue na casa do Pai que me espera. E o que é bonito é que faz aquele menino acreditar que ele nem precisa mais dizer o que ele havia preparado para dizer, é o olhar do pai dele para ele, né? É interessante porque na dinâmica da vida, nem sempre nós somos conscientes disso. Não. Mas é a primeira palavra que nós dizemos quando o outro chega. É o que a gente olha. Né? Exatamente. Como a gente olha para o outro. Eu me sinto bem-vindo ou não é com a palavra que o outro me diz, é com o olhar que ele me oferece. Exatamente, e a gente se revela no olhar, a gente conta tudo que não quer contar, a gente diz realmente tudo que às vezes quer esconder, mas realmente é a janela da alma. E faz tanta diferença quando eu me sinto amada em um lugar, eu me sinto, e sou mesmo mais competente, mais bem-sucedida, mais eficaz, mais amorosa e também mais paciente, também mais tolerante comigo mesma, porque às vezes a gente não tem tanta força para se respeitar, para dizer não, para dar os limites, porque no fundo a gente tem medo de ficar sozinho, medo de ser abandonado, medo de sentir a solidão apertando por dentro. E acho que a proximidade, né, o espaço que a gente dá para Deus para que Ele seja próximo, deixa a gente mais forte. É verdade. Bem mais forte. Aí. E naturalmente a gente vai sendo amado, né? Você vai se dando conta de que pode ser muito mais livre do que estava sendo. Que liberdade não é fazer com que todo mundo goste do que você está fazendo, mas que brote uma admiração assim. Nossa, gente, mas fulano é diferente, né? Bem diferente. Esse perfume, né? De alguém amado, de verdade, internamente, que precisa de realmente muito pouco, né? Muito pouco para ser feliz. E há uma perspectiva bonita de ser pensada também, é que o encontro com Deus, o verdadeiro encontro, passa pelo olhar amoroso que eu começo a ter comigo. Eu como padre, às vezes eu encontro pessoas que precisam curar a maneira como elas se olham. Uhum. Elas são muito melhores do que elas imaginam. Mas não conseguem ver. Não. Há pessoas que se interpretam muito piores do que verdadeiramente estão. Eu nunca digo que uma pessoa é ruim. Eu posso estar ruim, mas a minha essência é boa. A essência do humano é boa. Agora, à medida em que nós vamos recebendo os acúmulos, as influências dos outros, os olhares que nem sempre nos amam, né? Porque uma criança ela já é naturalmente vítima dos olhares que não a amam, das palavras que não a respeitam. Aí a gente acaba criando uma indisposição com a gente. E o primeiro gesto da conversão é modificar a maneira como eu me olho. Porque se eu modifico esse olhar que eu me dedico, eu dou a Deus a oportunidade de me mostrar que Ele me ama também. Um impedimento para o conhecimento do amor de Deus é justamente quando eu não tenho nenhum respeito por mim. Se eu não tenho respeito por mim, como é que eu vou acreditar no amor que você tem por mim? Às vezes a gente acha que esse respeito também só vai ser realmente vivido se eu recebo do outro, né? Eu espero que ele aconteça de fora para dentro, mas realmente ele é de dentro para fora e muitas vezes de uma relação com Deus demorada, silenciosa, com tempo, e a gente vai criando coragem. E é incrível, às vezes a gente sempre vai olhar para o jardim do vizinho, para os amigos dos outros, para os outros, para o fora de mim. E eu gosto muito de pensar no bebe do teu poço, cava no teu terreno, porque para mim é o sentido mais concreto da providência. Ter um espírito que aceita, um espírito submisso à realidade que me circunda. E isso faz com que, acho que a gratidão brota com muito mais facilidade, faz com que ela brote.
E eu enxergue muito mais o dedo de Deus na minha vida. Eu acho que a cura para a amargura, né, é a gratidão. E é uma coisa que leva a outra. Um olhar amoroso sobre a gente mesmo e sobre o outro faz com que a gente reconheça que o amor que a gente está dando não é nosso. Não é não. Acho que é um sagrado exercício esse de estar consigo mesmo, e mesmo quando é incômodo, porque às vezes a gente não está aguentando nem a gente mesmo, quer que os outros nos aguentem, né, Fabinho? Temos a menor tolerância com a gente e estamos exigindo isso do outro, né? Não há nada mais cruel de querer que o outro me ofereça o que é minha obrigação oferecer. Mais vale o pouco com justiça do que o muito com iniquidade. Às vezes nosso tudo é pouco aos olhos dos outros. Sigamos mesmo assim. Importa é que sejamos fiéis ao olhar de Deus, de palavras que possam provocar no outro um sentimento bom, que esse é o grande poder da palavra. E quando você toma gosto pela profundidade, naturalmente a tua sede não é saciada com qualquer coisa, não é saciado com o pouco, porque é um caminho que você vai galgando, uma montanha, ou o castelo interior de Santa Teresa, por exemplo. Você entra em um cômodo simples, mas você já não se satisfaz só com aquilo se a sua relação com essa proposta simples foi sincera, foi honesta, e você se dá conta da sede que tem. Talvez hoje, por isso as pessoas não tenham tanta paciência de ler um texto longo, porque elas não têm paciência de perceber a fundura da sede, o tamanho da sede, a intensidade do desejo de verdade mesmo. Então, quando você realmente para ler e para se escutar, eu acho que você vai, aos poucos, galgando novos caminhos. De gota em gota se constrói um rio dentro de si. De gota em gota, tudo fica bem maior. E é preciso regar um terreno que, em nós, na percepção sobre nós mesmos, para chegar até Deus, às vezes está ressecado, um terreno muito abandonado. E numa palavrinha, você pode ir acordando, e todo dia acordando um pouco, e vai começando a ter um pouco, pelo menos, de disciplina de escutar-se e naturalmente escutar o Deus que te habita. E eu acho que a arte de dizer pouco, ela só é possível aos que viveram intensamente. É a capacidade de dizer muito num formato pouco, num formato menor. Isso só é possível aos profundos. Né? Então, a não ser que você faça uma literatura boba, que não é o caso. Quando você tem aquelas frases motivadoras. Eu posso dizer muito honestamente que todos os textos foram sempre do meu momento sagrado de oração, porque tem dias que a gente não quer falar com Deus, não. Que rezar o texto parece que você está carregando um caminhão, né? E tem dias que você não quer se movimentar para dentro e nem mexer sua alma em direção ao sagrado, ao que é eterno. E eu sempre pedi a Deus uma sagrada inquietude sobre mim mesma, de procurar ali aonde tinha raiz aquela palavra. Às vezes a gente acha que ouvir a Deus é um pássaro dourado, gigante, que vai pousar na nossa cabeça, né? Não, ouvir a Deus às vezes é aquele sagrado incômodo, que me desconcerta por dentro, mas me mostra o que vale a pena, o que é verdadeiro. Você já parou para perceber que as grandes belezas dos grandes artistas da humanidade só foram brotadas de grandes dores? E que o Cristo deixou se tocar só nas suas chagas? Toda vida bem fundamentada vai ser sempre regada de bons sofrimentos. Às vezes a gente pede a Deus que nos livre, né, dos sofrimentos. Eu tenho visto que é o melhor cosmético que eu tenho na vida. E quanto mais eu aprendo a sentir a dor certa na hora certa, pela coisa certa ou pela pessoa certa, aquilo me faz tão mais mulher, tão melhor. Sagrados amadurecimentos, porque amadurecer significa deixar para trás alguém que eu era e escolher alguém melhorado a cada dia. Eu não digo um sofrimento reclamão, porque eu acho que todo sofrimento digno, ele é temperado e te estrutura no silêncio. No silêncio, onde você escuta aquilo que ninguém te disse, aquilo que não é óbvio, aquilo que nenhum olho viu, só o de dentro, só o que é de Deus mesmo. E às vezes as pessoas me perguntam assim: nossa, você está tão bonita, o que você está fazendo?
Eu respondo com coragem. Vivendo muito. Intensamente. Vivendo intensamente. E ser resiliente é algo que cada vez mais me dá gosto de viver, sem expectativas de que outros venham me fazer feliz, mas que a melhor coisa da vida é você realmente oferecer o que você nunca recebeu. E eu acho que é um caminho de cavar o próprio poço com Deus, que a gente sente a força na mão, sente o sagrado sofrimento para descobrir a máxima beleza na gente, né? Uma maneira que a gente tem de corrigir a vida, de maneira madura, que às vezes a gente fica alimentando o que eu acho que é odioso, a gente fica achando que a vida nos deve, que a vida foi injusta com a gente. E ao mesmo tempo eu já encontrei pessoas tão gratas que nunca fizeram uma cobrança à vida. Estão lá e vivem e dão um jeito. Ser livre. Alguma coisa acontece, vai lá e resolve, chora o que tem de chorar, mas não blasfema contra a vida. Ela diz: Padre Fábio, o senhor sempre fala e também vi em passagens na Bíblia que devemos combater o bom combate. Desculpe minha ignorância, mas o que seria este bom combate? Seria o que vale a pena ser combatido? E o que seria o mau combate? Bem, o bom combate, Sandra, é tudo aquilo que está diretamente ligado ao esforço que eu preciso fazer para que o bem prevaleça. Nós já falamos várias vezes sobre isso aqui. O nosso mundo sofre as influências constantes de todo o poder diabólico que está no mundo. Então eu preciso combater tudo isso. Eu preciso combater os vícios, eu preciso combater a mentira, eu preciso combater a injustiça. Aí você vai aí para sua casa, você sabe muito bem quais são os bons combates que você precisa fazer e estabelecer todos os dias para que você continue crescendo como pessoa. É uma luta todos os dias. Você que agora me assiste, você está ouvindo eu falar de bons combates. É claro que você tem diante de você inúmeras realidades que estão estragando a sua casa, estragando você, estragando às vezes o nosso ambiente de trabalho, está minando, produzindo coisas ruins dentro de nós, produzindo a raiva às vezes. O que você precisa fazer? Combater. Você precisa armar-se de coisas boas para poder vencer o que é ruim. É assim, minha gente, não tem outro jeito. A nossa mente vai ser ocupada por um único pensamento. Se você escolhe colocar um pensamento ruim, você não estará combatendo o bom combate, porque você vai dar espaço ao lugar onde o mal cresce, que é a sua mente, para que ele cresça ainda mais. Você vai hospedar a maldade. Nós não podemos hospedar a maldade na nossa mente, no nosso coração. Nós não podemos hospedar aquilo que é ruim, porque senão ele ganha lugar. Ele cresce dentro de nós. Combater o bom combate é você expulsar o tempo todo aquilo que prejudica, aquilo que faz mal, aquilo que causa intriga, aquilo que entristece, aquilo que machuca, aquilo que adoece. São muitas as realidades que geram a maldade no mundo. Nós corroboramos, isso é, nós ajudamos a manter. Agora, quando eu tenho consciência de que eu preciso combater o bom combate, eu vou tomar parte nessa luta fazendo aquilo que eu posso. Então uma fofoca chega até mim. Eu não faço ela ir adiante. Eu percebo que tem um colega meu de trabalho que está sendo ridicularizado o tempo todo. Eu não vou ridicularizá-lo. Ao contrário, eu vou me aproximar, eu vou ser amigo. Sei que alguém está sendo prejudicado. Eu não vou deixar, eu não vou permitir. Eu vou fazer de tudo para que aquela injustiça deixe de acontecer. Eu vou lutar para que prevaleça o que é bom na vida. E isso é ser cristão. Se o bom combate eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, de que vale a minha fé tanto guardar? Olha que lindo isso, o compositor soube dizer de maneira brilhante. A recompensa expressa nessa coroa que eu estou dizendo que eu não sou digno de colocar sobre a minha cabeça se eu não lutar.
E se eu não luto todos os dias para que prevaleça o que é bom na vida, não vale eu guardar essa fé. Para que vale guardar uma fé dentro do meu coração se essa fé não se transforma em ações? Se ela não se concretiza em atitudes concretas de solidariedade, de justiça, de amor, aí não vale nada. Essa fé que não se transforma em obras, leia lá a carta de São Tiago, você vai ver o contexto dessa reflexão. Às vezes eu fico impressionado de ver como falta sentido para a vida. E o que é o sentido da vida, minha gente? É aquilo que dá amarra, né? Que dá liga. É aquilo que faz a gente todos os dias ter vontade de levantar, de viver, porque um sentido está costurando a gente por dentro. E o sentido da vida, na vida do cristão, é um sentido diretamente ligado a Jesus. Eu aprendo com Ele o tempo todo. Eu vivo com Ele a minha experiência de ser quem eu sou, de me equilibrar, né? Para eu não ser tão desarmonioso onde eu vou. A violência nasce justamente no momento em que as desarmonias humanas prevalecem. Às vezes a gente se desequilibra por muito pouco. Já observou isso? Às vezes você se desequilibra por muito pouco. Uma dificuldade que você enfrenta e parece que tudo perdeu sentido, parece que nada mais vai para frente. Isso é um perigo muito grande. Despreparo. Às vezes o bom preparo vai dar condições para que essas pessoas venham diminuir a violência do mundo. E aí eu falo de todo tipo de violência, que é essa violência física, de alguém que vai e agride o outro que retira a vida, mas também essas violências veladas, que são as violências comportamentais, quando você começa a objetificar uma pessoa, quando você não tem um mínimo respeito por ela, quando você explora o trabalho do outro, quando você mente para o outro, quando você o engana, quando você trai, quando você é infiel. Tudo isso é violência. E ouso dizer que a violência do corpo, essa dói na hora que acontece. Agora, a violência da alma, essa às vezes dura a vida inteira. Porque existem pessoas que são violentadas todos os dias, do ponto de vista afetivo, com as palavras, não é? Como uma palavra pode agredir a gente, meu Deus? Como uma palavra pode nos ferir? Fere tanto que às vezes aquilo vira uma infecção afetiva, né? Você que vai virando um turbilhão dentro de você, que vai desencadeando outras infelicitações, outras insatisfações, e as desarmonias vão se estabelecendo dentro de nós. Então eu acredito que o grande esforço nosso para diminuir essa violência e dar a Deus esse lugar que sempre foi dele e deve ser, é justamente a gente tomar consciência de que o primeiro lugar de onde Deus é retirado é o meu coração e é o seu. Então, se Ele é o lugar, se o meu coração é o primeiro lugar de onde Deus é expulso, ele precisa ser também o lugar onde Deus é recolocado. Então, ao assumir com Deus este compromisso de ser um cristão, eu coloco Deus no comando dos meus afetos e eu faço de tudo para que as minhas atitudes sejam equilibradas. Que é muito ruim quando a gente é desequilibrado, a gente acaba afastando as pessoas de nós, a gente acaba gerando solidão para nós mesmos, e no nosso desequilíbrio a gente estabelece, né, um processo que vai nos infelicitando muito. Eu acho que vale a pena a gente todos os dias ter esse cuidado. Hoje eu quero reharmonizar o que dentro de mim está precisando, aquilo que está desordenado, para que eu volte a ter o direito de me alegrar. Tem visto como a gente tem sido intolerante, né? Às vezes eu fico impressionado de ver como falta sentido para a vida. E o que é o sentido da vida, minha gente? É aquilo que dá amarra, né? Que dá liga. É aquilo que faz a gente todos os dias ter vontade de levantar, de viver, porque um sentido está costurando a gente por dentro.
E o sentido da vida, na vida do cristão, é um sentido diretamente ligado a Jesus. Eu aprendo com Ele o tempo todo. Eu vivo com Ele a minha experiência de ser quem eu sou, de me equilibrar, né? Para eu não ser tão desarmonioso onde eu vou. A violência nasce justamente no momento em que as desarmonias humanas prevalecem. Às vezes a gente se desequilibra por muito pouco. Já observou isso? Às vezes você se desequilibra muito pouco, por muito pouco. Uma dificuldade que você enfrenta e parece que tudo perdeu sentido, parece que nada mais vai para frente. Isso é um perigo muito grande. Despreparo. Às vezes o bom preparo vai dar condições para que essas pessoas venham diminuir a violência do mundo. E aí eu falo de todo tipo de violência, que é essa violência física, de alguém que vai e agride o outro que retira a vida, mas também essas violências veladas, que são as violências comportamentais, quando você começa a objetificar uma pessoa, quando você não tem o mínimo respeito por ela, quando você explora o trabalho do outro, quando você mente para o outro, quando você o engana, quando você trai, quando você é infiel. Tudo isso é violência. E ouso dizer que a violência do corpo, essa dói na hora que acontece. Agora, a violência da alma, essa às vezes dura a vida inteira. Porque existem pessoas que são violentadas todos os dias, do ponto de vista afetivo, com as palavras, não é? Como uma palavra pode agredir a gente, meu Deus? Como uma palavra pode nos ferir? Fere tanto que às vezes aquilo vira uma infecção afetiva, né? Aquilo vai virando um turbilhão dentro de você, que vai desencadeando outras infelicitações, outras insatisfações, e as desarmonias vão se estabelecendo dentro de nós. Então eu acredito que o grande esforço nosso para diminuir essa violência e dar a Deus este lugar que sempre foi dele e deve ser, é justamente a gente tomar consciência de que o primeiro lugar de onde Deus é retirado é o meu coração e é o seu. Então, se Ele é o lugar, se o meu coração é o primeiro lugar de onde Deus é expulso, ele precisa ser também o lugar onde Deus é recolocado. Então, ao assumir com Deus este compromisso de ser um cristão, eu coloco Deus no comando dos meus afetos e eu faço de tudo para que as minhas atitudes sejam equilibradas. Que é muito ruim quando a gente é desequilibrado, a gente acaba afastando as pessoas de nós, a gente acaba gerando solidão para nós mesmos, e no nosso desequilíbrio a gente estabelece, né, um processo que vai nos infelicitando muito. Eu acho que vale a pena a gente todos os dias ter esse cuidado. Hoje eu quero reharmonizar o que dentro de mim está precisando, aquilo que está desordenado, para que eu volte a ter o direito de me alegrar. Tem visto como a gente tem sido intolerante, né? Obrigado por se juntar a nós nesta jornada. Queremos ouvir suas reflexões. Deixe seus comentários, inscreva-se para mais conteúdo e convide amigos a embarcarem nesta jornada conosco.